Então aqui nós temos agora a questão das fissuras, muito importante, tá? Eu vou até colocar um único vídeo dessa na questão das fissuras, porque ele pergunta. Ele já perguntou o que possui na fissura sagital direita, tá? O que possui na fissura sagital esquerda, tá? Então ele marca, ele mostra e pergunta quais são as estruturas que estão nessas fissuras. Então a gente tem a fissura sagital direita aqui, bem aqui, ó. Fissura sagital direita, fissura sagital esquerda aqui ou fissura umbilical. Na fissura umbilical, como a gente viu, a gente tem os ligamentos, ligamento venoso e ligamento redondo do fígado, tá? Já na fissura sagital direita, nós temos o quê? A veia cava inferior, tá? E a vesícula biliar. Então, são essas duas estruturas que tem na nossa fissura sagital direita. E aqui a gente tem a porta do fígado, né? Que é onde a gente vai encontrar a questão das estruturas, do hilo hepático, do pedículo hepático. Então, o que a gente tem que entender desse hilo e pedículo? O hilo hepático, ele é formado pela veia porta hepática, tá? Pela artéria hepática própria, tranquilo, isso a gente vai falar também em vascularização, e formado pelo ducto hepático comum, não pelo ducto colédoco, tá? O hilo hepático ele é formado pela veia porta hepática, pela artéria hepática própria e pelo ducto hepático comum, tranquilo? Já o pedículo hepático, ele é formado por estruturas que vão chegar e sair do fígado, tá? Que esse pedículo está na porta do fígado também, aqui nessa fissura aqui. Tranquilo? O que a gente tem que entender? Que no pedículo hepático, ele vai ser formado pela veia porta hepática, a mesma coisa, pela artéria hepática própria também, só que aí ele vai ser formado pelo ducto colédoco, tá? Então é ducto colédoco, artéria hepática própria e veia porta hepática. Já o hilo hepático ele vai ser formado pela veia porta hepática, artéria hepática própria e ducto hepático comum. Tranquilo? Então a gente precisa entender isso e focar o que é o hilo hepático, o que é o pedículo hepático. Tranquilo? E entender a fissura sagital direita, o que possui nessa fissura, porque ele já perguntou, e o que possui na fissura sagital esquerda ou fissura umbilical. Tá bom? E aqui a gente tem a porta do fígado, onde nós temos o hilo hepático e o pedículo hepático. De boa, tranquilo. Então é essa parte mais tranquila. E aqui, como eu falei lá no último vídeo, é a face diafragmática aqui em cima, e aqui a gente tem a área nua, que ela não é recoberta pelo nosso peritônio, mas o nosso diafragma ele se liga aqui, né? E aí ela vai ser uma parte do fígado mais lisinha. Então essa parte é a face diafragmática, que é a parte superior, que é a área nua. Tranquilo? Então não dá para ver muito bem ela lá. Tá? Então foquem nisso, nos ligamentos, principalmente no ligamento redondo, e ele é um remanescente embriológico da nossa veia umbilical e do nosso ligamento venoso, que é o remanescente do ducto venoso. Muito importante vocês lembrarem disso e entender que esse ligamento venoso, esse ligamento redondo, estão na nossa fissura sagital esquerda ou fissura umbilical. Já na fissura sagital direita, a gente tem a vesícula biliar e nós temos a veia cava superior. Veia cava inferior, desculpa, inferior, tá? E aí a gente tem o pedículo e o hilo. O hilo é formado pela veia porta do fígado, pela artéria hepática própria e pelo nosso ducto hepático, tá? Comum, ducto hepático comum. Já o nosso pedículo hepático ele é formado pela veia porta hepática, artéria hepática própria e ducto colédoco. Esse ducto colédoco é o que vai chegar lá na ampola de Vater ou ampola hepato-pancreática, e aí vai chegar lá na papila maior. Lembra? Na papila maior, no intestino delgado, lá na nossa parte do nosso duodeno, na segunda porção do duodeno, que vai da nossa, do nosso colo da vesícula biliar até o nosso processo uncinado. Então, lembrem disso. Aqui a gente tem o ducto colédoco que veio da nossa vesícula biliar, ele está no nosso pedículo hepático. O ducto colédoco, ele vai lá para a nossa segunda porção do duodeno,
que a segunda porção vai do colo da vesícula biliar até o processo uncinado e vai entrar pela ampola hepatoduodenal, tá? Hepatopancreática, desculpa. E aí vai entrar pela papila maior para mandar o que? A nossa bile, né? Que é um surfactante, né? Que a gente fala que ela vai começar a destruir os lipídios, né? Vai começar a quebrar os lipídios. Tá bom? Muito importante a gente entender isso. Tranquilo, de boa, essa é a segunda parte. Agora a gente vai falar das impressões propriamente ditas.